em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos nós. Louvo a Deus por me conceder este privilégio de estar compartilhando a sua palavra por meio das redes sociais, levando a sua palavra para o coração daqueles que abrirem o seu coração e deixarem a palavra entrar na sua vida. Porque nós temos que ter esse desejo. Nós só seremos alcançados, a graça de Deus irá nos alcançar no momento que nós abrirmos a porta do nosso coração para que o soberano Deus venha agir em nossas vidas. Dificilmente a pessoa que tem o coração trancado para o Evangelho, dificilmente a pessoa que tem o seu coração endurecido para a palavra do Senhor, dificilmente a graça irá alcançar. Para a graça alcançar, a pessoa tem que abrir o seu coração, tem que aceitar a palavra de Deus, tem que abrir o seu coração para a palavra do soberano Deus. E eu venho trazer um tema aqui, uma advertência, um alerta. Eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém. O propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é salvar pecadores. O propósito do Evangelho é curar, é libertar, é restaurar e salvar. Não para condenar. O Evangelho ele não é para condenar ninguém nem para julgar ninguém. Ao contrário, é para que as pessoas se salvem, para que as pessoas encontrem a salvação e se libertem das prisões do inimigo. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é esse. Agora, é óbvio que aqui há palavras fortes, há palavras duras, há confronto, porque a palavra de Deus ela é confronto, ela tem que confrontar o meu eu. Baseado nisso, eu vou estar trazendo aqui um tema: fujam do pecado, porque o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de rebeldia da criatura contra o Criador. Eu costumo dizer que o pecado é um crime doloso contra o soberano Deus. E baseado nisso, eu trago aqui o texto base, Romanos, capítulo 6, versículo 23, onde a santa e poderosa palavra do soberano Deus diz: porque o salário do pecado é a morte. Então vejam bem, meus amados, que não há como brincar com o pecado. O pecado é coisa séria, como eu já falei, é uma terrível ofensa contra o próprio Deus, um ato de revolta e de rebeldia da criatura contra o Criador. Então, por isso, nós precisamos entender que o pecado é ofensivo a Deus. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao ser humano parecem as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E eu vou dar um exemplo. O caminho da embriaguez parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho das drogas, da maconha, do pó, do crack, parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho do vício do cigarro, parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho da prostituição, da masturbação, da pedofilia, do adultério, são caminhos que parecem bom, parecem prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho das farras, das festas, das curtições, parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. Então a Bíblia diz que há caminhos que aos seres humanos parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Portanto, fujam do pecado, porque o pecado é coisa séria. O pecado é uma terrível ofensa da criatura, é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de rebeldia, de revolta da criatura contra o Criador. O pecado, ele cega. O pecado, ele cega a tua força, ele enfraquece tua fé, ele destrói teu propósito e te afasta da presença do soberano Deus. Quanto mais você alimenta, mais escravo você se torna. Então o pecado é algo sério, e o pecado ele vem tirando muitas pessoas da presença de Deus. Há inúmeras pessoas morrendo sem salvação devido à prática do pecado, devido ao teu prazer deliberado em praticar o pecado.
Não podemos normalizar aquilo que ofende a Deus. Não podemos achar normal aquilo que desagrada e que ofende o soberano Deus. Meus amados, eu já vivi na escravidão, eu já vivi na prática do pecado, eu já vivi na embriaguez, eu já vivi na prostituição, na sodomia, eu já fiz inúmeras coisas que desagradavam a Deus, que ofendiam a Deus. E quando eu vivia nessas práticas, eu estava cega espiritualmente, morta espiritualmente. Eu achava que eu era feliz vivendo na embriaguez, no vício do cigarro, mas tudo não passava de ilusão. A verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, em andar no caminho do Senhor. Quando eu entreguei a minha vida e o meu caminho ao Senhor, eu encontrei a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e a verdadeira paz espiritual, que só vem através do soberano Deus, paz divina que só vem de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Paz espiritual é para quem anda no caminho do Senhor, é para quem faz a vontade do Senhor. Então nós temos que entender que o inimigo, ele é sedutor. Satanás, ele não está para brincadeira, ele seduz as pessoas. Ele induz as pessoas a se rebelarem contra Deus, a se revoltarem contra Deus. Ele induz as pessoas a desobedecerem a Deus. Ele seduz as pessoas com seus enganos diabólicos, com seus prazeres ilusórios, como por exemplo a embriaguez, o vício das drogas, do cigarro, do crime, da prostituição, da pornografia, da sodomia, e etc, da idolatria. Então o inimigo, ele seduz as pessoas, às suas práticas, aos seus propósitos, e no final ele leva as pessoas à condenação eterna. Quantas e quantas pessoas hoje estão morrendo sem salvação? Quantas e quantas pessoas estão perdendo suas vidas sem o Senhor Jesus Cristo, sem as bênçãos, sem a proteção do Senhor Jesus Cristo, simplesmente por decidirem trilhar o seu próprio caminho de modo egoísta que ofende a Deus? Há inúmeras pessoas morrendo sem salvação, as pessoas estão brincando com suas vidas. A tua alma é preciosa para Deus, a tua vida é preciosa para Deus. Portanto, nós devemos valorizar o amor de Deus por nós, devemos priorizar o amor de Deus por nós. Não devemos rejeitar, não devemos desprezar quem tanto nos ama. Não devemos rejeitar, não devemos desprezar aquele que enviou o seu próprio Filho para nos libertar do pecado e para nos conceder a salvação e reconciliação com relação ao soberano Deus. Não devemos rejeitar quem tanto nos ama. O propósito do Senhor Jesus Cristo ter vindo à terra foi para salvar pecadores, para libertar pecadores, para reconciliar pecadores com o soberano Deus. E está acessível, está disponível essa possibilidade de reconciliação. Para isso precisamos tomar uma decisão e nos voltar para o Deus Todo-Poderoso. Precisamos querer, nós temos que decidir, nós temos que buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus amigos, fujam do pecado, fujam dos enganos do diabo. Satanás é real e ele vem operando na vida dos desobedientes para que estes não se aproximem de Deus em busca de salvação. O diabo é aquele que te convence que o pecado é bom, que é prazeroso e que é gostoso viver no pecado. Mas lembre-se, a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O inimigo não está para brincadeira. A Bíblia diz ainda que o homem é escravo daquilo que o domina. Está lá escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. E em João, capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo declara que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Viver na prática do pecado deliberado é um terreno onde demônios governam. Então vejam bem, viver na prática do pecado deliberado é um terreno onde demônios governam. Sabe por que muitas pessoas não conseguem se libertar da embriaguez? Sabem por que muitas pessoas não conseguem se libertar do vício das drogas? Sabem por que muitas pessoas não conseguem se libertar sozinhas do vício do cigarro, da prostituição,
do pecado em si, do modo geral, é porque as pessoas que decidem viver na prática do pecado deliberado, é um terreno onde demônios governam, é porque Satanás, ele governa a vida dessas pessoas. Satanás, ele está por trás, e todas as pessoas que vivem na prática do pecado deliberado estão sob o controle do inimigo, estão sob o controle de Satanás. As pessoas que vivem na prática do pecado, elas estão sob o controle do diabo, e isto é real. É o diabo que governa, são demônios que governam, demônios da embriaguez, demônios do cigarro, demônio das drogas, da maconha, do pó, do crack, demônios da prostituição, da sodomia, da pedofilia, da masturbação, da pornografia. São demônios que governam vidas das pessoas. Mas há um caminho, há uma solução para todos esses problemas. O Senhor Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo também diz no versículo 36: e assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus Cristo também diz em João 14, versículo 6, que Ele é o caminho, que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida que conduz à salvação para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é o único meio de nos chegarmos ao seu reino, ao céu de glória, na presença do Deus Pai. Vejam que o Senhor Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. A única solução, o único caminho, a única verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo que precisamos é somente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas o versículo 23 também diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso dom gratuito, é gratuita a salvação, a vida eterna é gratuita. Então não pague para morrer. Se Jesus, Ele está nos oferecendo de graça, por meio da sua graça, a salvação para a vida eterna, não pague para morrer. Não brinque com o pecado. Não podemos normalizar o pecado, a gente não pode ver o pecado em nossa frente e achar normal essa prática, porque não é normal, ofende a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o que ganhamos por ofender a Deus, é o que as pessoas ganham por ofender a Deus. As pessoas que decidem por conta própria ofender a Deus, desprezar a Deus, rejeitar a Deus, se rebelar contra Deus, o salário que essas pessoas ganham é a morte, e é morte espiritual, separação eterna de Deus, não haverá mais existência, é morte espiritual. Não podemos viver nossas vidas aqui na terra como morreu, acabou, porque não tem essa de morreu, acabou, haverá uma prestação de contas. Vamos todos estar ante o tribunal de Cristo, prestando contas pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Então, o inimigo, ele engana tanto as pessoas, que as pessoas acham que a vida aqui na terra morreu, acabou. Por isso que elas se esbaldam no pecado, por isso que elas preferem viver na prática do pecado, e tudo isso é engano do inimigo, porque o propósito do inimigo é destruir a tua vida. O propósito do inimigo é fazer com que você não seja salvo, que você não alcance a salvação. E você tem que ser esperto, meu amado. Você tem que ser esperta, minha amada. Você tem que buscar socorro no Senhor Jesus Cristo. Você tem que se refugiar em Deus, buscar abrigo em Deus, buscar livramento em Deus, buscar ser liberto em Deus. Há uma solução diante dos nossos olhos. Basta querermos, basta tomarmos a decisão e buscar a Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3,
clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que devemos fazer, é clamar a Deus, é buscar a presença de Deus. Nós temos a solução está diante dos nossos olhos, a solução para todos os problemas que precisamos está diante dos nossos olhos. Agora basta decidirmos, basta querermos. Então é uma decisão que cabe a cada um de nós. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. O Senhor Jesus Cristo é a revelação final e definitiva do Deus eterno, pois Ele é o Filho de Deus, o agente da criação, a própria glória do soberano Deus. Ele é aquele que nos purifica do pecado. Aleluia. É preciso que o homem abandone os seus pecados e arrependam-se e deixe para trás sua vida de iniquidade, que no grego significa anomia, que significa violação da lei, rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso, o que leva a atos cruéis, egoísmo, falta de sensibilidade, maldade e falta de temor, de respeito e amor pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que está acontecendo hoje na maioria das pessoas. As pessoas não têm mais temor a Deus. As pessoas não têm mais respeito e amor pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos se esbaldam na prática do pecado, achando que não haverá um juízo, achando que não haverá um julgamento. Mas eu preciso te dizer que vai haver um juízo, e todos nós seremos julgados pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes, pelas nossas ofensas contra o soberano e eterno Deus. Nada vai ficar impune diante de Deus. Não ficará nada impune. Vai haver uma prestação de contas. Então, meu amigo, você que vive na prática do pecado, há uma solução. Arrependam-se. Busque a presença de Deus. Renuncie a estas práticas que desagradam a Deus. Deixem de ofender a Deus. Parem de se rebelar contra Deus e busquem a presença de Deus. O soberano Deus, Ele está disposto a perdoar os teus pecados. Ele está de braços abertos, esperando você tomar uma decisão e se voltar para Ele em busca de salvação. Aleluia. Basta você querer. Você que vive na prática da sodomia, no homossexualismo, no lesbianismo, há uma solução para os seus problemas. O mundo pode te julgar, o mundo pode te condenar, mas há uma solução para isso. Se você decidir parar, se você decidir renunciar essas práticas que ofendem e desagradam a Deus, você encontrará perdão e salvação. Você que vive na homossexualidade, você que é lésbica, que é homossexual, se você decidir parar, abandonar essas práticas que ofendem a Deus, você encontrará perdão e salvação para a vida eterna. Deus, Ele jamais vai te excluir, a não ser que você permita, continue de livre e espontânea vontade viver nessa prática de rebeldia e de revolta contra o Deus Todo-Poderoso. Você que vive no crime, no tráfico, nas drogas, na prostituição, na masturbação, na pornografia, há uma solução para os teus problemas. O Senhor Jesus Cristo, Ele está disposto a te perdoar, a te libertar, a te restaurar, a te curar e a te salvar. Nada está perdido. Nada está perdido. Aleluia. 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 O pecado leva as pessoas a cometer atos cruéis. As pessoas vivem no egoísmo. As pessoas, elas perdem a falta de sensibilidade na vida das pessoas. As pessoas, elas se tornam maldosas. Elas perdem o temor pelo Deus Todo-Poderoso. Elas perdem o respeito e o amor pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo alerta que a multiplicação do pecado levará
a perda do amor e a frieza espiritual. Está lá escrito em Mateus 24, versículo 12 ao 13. Aqueles que vivem suas vidas buscando os próprios interesses egoístas, estes, na verdade, estão gravemente ofendendo o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso não tem prazer na morte do pecador. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está escrito: disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Ele diz mais: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? E lá no capítulo 18, versículo 21 está escrito: mas se o ímpio, que no hebraico quer dizer racha, que significa uma pessoa perversa, injusta, malvada, envolve também pessoas que vivem em constante rebeldia, desobediência e desrespeito à soberana vontade, leis e autoridade suprema do Deus Todo-Poderoso. Ser ímpio aqui é viver em oposição deliberada a Deus, agindo com desprezo pelos seus mandamentos, ao invés de se dedicarem em fazer a vontade de Deus. Continuando com o texto: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá, diz o Senhor. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, ele não tem prazer na morte do pecador. O Deus Todo-Poderoso, ele não se alegra em ver uma pessoa morrer sem salvação, pelo contrário, ele se entristece. Mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. As pessoas, elas auto se destroem. As pessoas auto se destroem sozinhas. As pessoas, elas mesmas decidem auto se destruir. Elas decidem por conta própria morrerem sem salvação. Então Deus não tem prazer, porque se você morrer sem salvação, é uma decisão sua, foi uma escolha sua. Porque o tempo todo, o soberano Deus, ele levanta pessoas para alertar e para advertir. Ninguém morre sem saber, ninguém morre sem o alerta de Deus, sem a advertência de Deus. Todos morrem. Todos que morreram, mas foram alertadas, foram advertidas, mas simplesmente decidiram desprezar, rejeitar o convite da salvação. O tempo todo, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele convida a humanidade à salvação. O tempo todo, Deus está convidando as pessoas a entrar no seu reino, a serem salvas, a viverem a vida eterna. Mas as pessoas, por estarem cegas e com o coração endurecidos, elas rejeitam e desprezam o convite de salvação oferecido pelo eterno Deus. As pessoas, elas decidem por conta própria. Há um ditado que diz que o mal por si se destrói, e é verdade. Porque as pessoas não querem dar ouvido para a verdade. As pessoas não querem ser libertas pela verdade. E muitos estão morrendo sem salvação. Simplesmente por rejeitarem e desprezarem o convite da salvação. O Deus eterno deseja que o pecador se arrependa e viva. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é exatamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, isto é, morra sem salvação, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os zombadores, isto é, os estelionatários, herdarão o reino de Deus. Não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. O pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único meio para um novo nascimento em espírito. O Senhor Jesus Cristo é a única esperança de reconciliação com Deus Pai. É necessário buscá-lo desesperadamente, a fim de encontrar a vida eterna e se livrar da escravidão do pecado. O pecado deliberado é um crime doloso contra o soberano Deus, é um ato de rebeldia e revolta da criatura contra o Criador. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz também que os ímpios, diz o Senhor em Isaías, que não haverá descanso para o ímpio. Não há descanso e paz para quem morre no pecado, isto é, para quem vive na rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz ainda no Salmo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se você não acredita, não importa, o que importa é que a palavra de Deus não falha, e ela é fiel e verdadeira. Não importa se você não acredita nisso. O meu dever aqui, como ministro do Evangelho, como pregador, pela graça de Deus, não por homens, mas pela graça e bondade de Deus, ao qual Deus me designa a advertir, alertar as pessoas, porque é o meu dever. Deus, Ele me levantou para alertar as pessoas e advertir as pessoas por meio da sua palavra, cristocêntrica, por meio do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E eu estou te advertindo e te alertando a buscar a presença de Deus enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Isaías 55, versículo 6. E o versículo 7 vai exortar os ímpios a abandonarem o seu caminho e a se voltarem para o Senhor, pois grandioso é em perdoar. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é grandioso em perdoar. Portanto, meu amado e minha amada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Fiquem com esta poderosa e abençoada palavra do soberano Deus no teu coração.